Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é dinheiro. Dinheiro, essa palavra vem do latim denarius e significa qualquer moeda. É claro que isso é importante, relacionar dinheiro com moeda, mas dinheiro é muito mais do que isso. O que significa dinheiro com essa relação que nós humanos temos com eles de que nunca é suficiente? Será que nós poderíamos ter mais? Que mercadoria é essa? Que coisa é essa que carrega esse significado ilimitado? Porque é isso que, que nós construímos como significado para o dinheiro. Que coisa é essa, o dinheiro, que torna o feio bonito, que embranquece as pessoas? Pessoas negras se tornam brancas, que traz o poder de viajar, de voar, de viver, de adquirir, de comprar, de acumular coisas. Que poder é esse que altera o status da pessoa? Então o vídeo de hoje é sobre isso, sobre esse tema do dinheiro. Então o primeiro ponto é separar dinheiro de moeda. É óbvio que moeda é dinheiro, mas o dinheiro não se resume à moeda. Moeda foram, desde a antiguidade, moeda foram objetos, coisas que foram acordadas numa comunidade como tendo um valor para executar as trocas mercantis. Isso é moeda. E é obviamente que evoluiu e hoje nós temos mundialmente um conjunto imenso de moedas, com moedas que são tidas como moedas universais para todas as trocas comerciais no mundo, como o dólar, por exemplo. Mas hoje nós temos uma diversidade enorme de moedas. No caso do dinheiro, como ele é maior, mais amplo do que simplesmente a coisa, moeda, o dinheiro a gente pode colocar no campo do conceito. O dinheiro é um conceito tão variado, tão amplo, tão complexo, que pode ser colocado também na qualidade de uma deidade, de uma divindade, um deus. O dinheiro é um deus. Então, por ser um deus, por ser essa divindade, o dinheiro não anda por aí de qualquer maneira. Então ele é cercado, tem os rituais, tem as celebrações do dinheiro. Então, nesse sentido de ser uma divindade. Em verdade, o dinheiro, objetivamente, economicamente, é uma mercadoria de troca entre débito e crédito. O dinheiro serve a isso, a quantificar trocas de crédito e de débito. Então, alguém deve, quantifica em dinheiro. Alguém tem um crédito, quantifica em dinheiro. Mas esse aspecto do significado como conceito, como divindade, ele é muito forte. Ao longo do vídeo eu vou falar mais sobre ele. Então, essa é uma primeira distinção entre dinheiro e moeda. Uma outra distinção é como é que o dinheiro é definido pela economia clássica liberal, também chamada de economia tradicional, e a economia é produzida por Marx e Engels, a partir do materialismo histórico dialético. Essa divisão é muito importante. Então, como é que a economia clássica, desde o século XVII, Adam Smith, Ricardo, como é que os economistas clássicos, os liberais, definem dinheiro? Dinheiro como algo natural. É uma coisa natural entre tantas outras coisas.
e que serve às trocas. Só isso, só isso, né? Quer um exemplo? Vocês lembram aquele gibi, daquela revistinha de Tio Patinhas? Como é que Tio Patinhas era tão rico, era um milionário? Como é que Tio Patinhas tinha em casa uma piscina de moedas, de dinheiro? Como é que Tio Patinhas acumulou aquela fortuna, aquela riqueza? Isso não interessa, não importa. A economia clássica não pergunta por isso. A economia clássica está mais interessada em entender o dinheiro como um objeto de troca e que serve ao mercado, a esse mercado de trocas mercantis. Quem vai desconstruir essa lógica naturalista, reducionista, são os filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Desde a década de 1840, Marx e Engels produzem uma crítica à economia política. Na verdade, além de ser uma crítica à economia clássica, liberal, também acaba sendo uma economia, um tipo de economia. Bom, e como é que eles começam essa crítica à economia liberal? Através do método dialético. O método dialético propicia a entrada no objeto que se quer entender, estudar, compreender, e para olhar nas suas entranhas as suas contradições fundamentais. É isso que a dialética faz. E aqueles dois alemães, Marx e Engels, através do método dialético, eles entram na economia liberal, capitalista, e vão encontrar as principais contradições, as contradições fundamentais. Então, o capitalismo, que é a bola da vez, digamos assim, o sistema produtivo da vez, já que tivemos outros sistemas produtivos, como o mercantilismo, como o feudalismo, como o comunismo primitivo, mas olhando para o capitalismo, os filósofos vão encontrar contradições fundamentais, né? A primeira contradição, e a contradição básica do capitalismo, é o seguinte: a produção é social, mas a apropriação da riqueza é privada, é particular. Essa é a contradição fundante do capitalismo. Por isso que o capitalismo é um sistema produtivo, econômico, político, que ele vive e sobrevive de crise e se reinventa a partir dessas crises. Bom, e aí o que é que os filósofos encontram nesse sistema capitalista relacionado ao dinheiro? O dinheiro é uma mercadoria, como qualquer uma outra mercadoria, mas não como qualquer outra mercadoria. Porque o dinheiro, as mercadorias são produtos do sistema capitalista. O sistema capitalista produz bens e mercadorias, né? Os bens são para utilizar, são as coisas, e as mercadorias, elas são para isso, mas também as mercadorias têm um outro valor, chamado de valor de troca, né? Então, o dinheiro, Karl Marx chamava de a mercadoria das mercadorias, porque o dinheiro como mercadoria, ele traz consigo uma característica transcendente, além da noção de moeda e além da noção de valor de uso. Porque, na verdade, é uma mercadoria que vai servir para troca com outras mercadorias. Eis a expansão, eis a importância do dinheiro. E ele pode ser simbolizado, ele é uma mercadoria, quando ela extrapola, quando ela transcende a objetividade, essa mercadoria vai para o campo do simbólico, vai para o campo do valor. E esse valor, ele é atribuído pelo mercado. Quando essa mercadoria
Quando as coisas chegam no mercado e que são atribuídos valor, aí a gente está construindo a noção de dinheiro. E dali, dessa noção de valor atribuída ao dinheiro, o passo seguinte é a noção de fetiche. Então, o dinheiro é uma mercadoria fetichizada. O que quer dizer isso? O fetiche é uma representação, é um simbolismo que nós imprimimos nos objetos, que o objeto em si não traz isso. O fetiche é um símbolo, é uma significação, é um sentido que nós atribuímos àquele objeto. E o fetiche, ele tem duas características. O fetiche é uma representação, aí ocupa esse campo do conceitual, do simbólico, dos sentidos, mas também uma prática. Porque a fetichização sem a prática não existiria. Então, se a gente olha para o dinheiro como um fetiche, que além de representação é uma prática, aí isso fica claro, né? Como o fetiche é um conceito, uma divindade, mas também nós temos um conjunto de práticas sociais que confirmam isso. Então, o que Marx e Engels diz em relação ao dinheiro é o seguinte: é impossível compreender o dinheiro fora do sistema produtivo. Então, nós só vamos compreender o sistema, por exemplo, no nosso caso, na atualidade, dentro do sistema capitalista. Aí nós compreendemos o valor que o dinheiro desempenha dentro do sistema capitalista. E por último, um aspecto fundamental do fetiche é a alienação. Então, o tempo inteiro, desde o sistema produtivo, o trabalho no sistema capitalista, ele é alienado. A apropriação do salário é alienado. E, por último, o que a gente pode dizer, e como é que nós sairíamos, como é que nós daríamos um passo adiante numa sociedade diferente em relação ao dinheiro? Desalienando nossa relação com o dinheiro. E aí seria nós entrarmos no coração da riqueza, da produção e na compreensão da sociedade, dessa sociedade capitalista, para nós compreendermos como todas as coisas são quantificáveis e todas as coisas nesse sistema capitalista se tornam mercadoria. Aí a gente começa a desalienar nossa relação tanto com a sociedade, com o capitalismo e, obviamente, com o dinheiro.